Mistérios do Mundo Espiritual. No capítulo 10 de seu livro O Arco-Íris e o Verme, A Física do Organismo, Mayon Wu relaciona a relação entre luz e matéria e até descreve um método para fotografar biofótons. Sua matemática usando a física quântica aplicada a organismos mostra a existência simultânea, ou consciência, em duas dimensões no que ela chamou de coerência quântica ou a unidade da intencionalidade. A famosa equação de Einstein de mc2 relaciona toda massa com energia. Gênesis 1:3 relaciona toda energia criativa à luz, não à luz natural que foi formada em Gênesis 1:14. Toda energia procede de Deus, João 1:1-5. A compreensão de Paulo dessa energia espiritual criativa, palavra grega energeu, relaciona com o Espírito Santo e a principal energia que causa os dons e as obras de Deus através de nós, 1 Coríntios 12:11, Gálatas 2:8. Todo sofrimento e dor nesta terra atual são causados pelo livre-arbítrio do homem exercido desde sua criação até os dias atuais. A escuridão é o resultado de os homens se afastarem da verdade e da luz de Deus. A escuridão não existe por si só, pois a escuridão é apenas a ausência de luz. A energia negativa existe é a usurpação das energias originais liberadas sobre a criação de Deus, e para os homens, ao direcionar seu poder e habilidades criativas para usos e propósitos malignos, para destruição e subjugação de outros livres arbítrios. A seguir estão algumas das minhas observações sobre a operação desta energia espiritual criativa no reino espiritual. Toda a vida recebe e emite esta energia. 2. Esta energia pode ser transformada em energia negativa pelos humanos. 3. Seres espirituais, sejam eles anjos ou demônios, não podem agir sobre a terra física sem alguma forma de energia emitida por humanos físicos. Eles precisam de algum tipo de emanação de energia nossa para funcionar em nosso reino físico. Assim, todo ser humano é responsável por seu próprio destino pela livre escolha de pensamento, emoção e vontade. Ao escolher constantemente emanar energia negativa, coisas e circunstâncias ruins são atraídas para e ao redor de uma pessoa, ou comunidade ou nação de mentalidade semelhante, como um atrator fractal. O acúmulo de pensamentos malignos e energia negativa se reúne por leis fractais sobre a comunidade e, uma vez que atinge um certo ponto de atração, catástrofes físicas e desastres humanos irrompem na dimensão física. Sobre pelo lado positivo, o acúmulo de energias criativas positivas faz o mesmo ao trazer manifestações de bênçãos físicas tanto na dimensão humana quanto na natureza. 4. A melhor maneira de vencer o mal é focar no bem ao invés de focar em vencer o mal. Exemplo, para eliminar maus pensamentos, deve-se ter apenas bons pensamentos em vez de se concentrar em repreender o pensamento ruim. O foco sobre o mal se dá mais energia para a sustentação da energia do atrator fractal que está recebendo. 5. Todo o mal que alguém enfrenta individualmente ou como nação é primeiro criado por si mesmo ou pela nação. O mal por si só não pode existir na dimensão física se não for atraído para existir pela livre escolha dos humanos. O maior inimigo do mal é o poder do amor. Em um ambiente de amor perfeito, as trevas e o mal não podem existir. Em João 4:18. O segredo da superação: todo ser humano tem fraquezas contra as quais tem que lutar nesta vida. O segredo para superar essas fraquezas, mesmo que tenha levado a muitos fracassos e consequências, é 1. Reconhecer a responsabilidade pessoal através da livre escolha e aquele tem algum nível de herança disso, de alma e ancestralidade física, e também de educação errada ou a falta de natureza e criação. A recusa em aceitar que as coisas erradas e os resultados de sua própria vida têm algo a ver com sua própria escolha livre e natureza inerente condena a pessoa a repeti-la até a morte. Culpar os outros e a Deus, não importa se há causas naturais ou sociais, não funciona, pois é apenas autonegação de responsabilidade. Não importa qual seja a sua natureza inerente ou em quais influências sociais você foi criado, deve-se assumir a responsabilidade pessoal pelas próprias consequências. 2. Ao reconhecer que o mal na própria vida é a projeção da própria vida interna, olhe para suas próprias fraquezas como membros de um time de futebol ou rugby equipe a ser treinada, ao invés de olhar para eles como o diabo em você para ser expurgado. Cada força é uma fraqueza e cada fraqueza é uma força. Por exemplo, os músculos que um nadador desenvolveu para a força na água e tornariam ao mesmo tempo desajeitado em terra.
A capacidade de velocidade muscular do corredor de 100 metros e a capacidade de resistência muscular do corredor de maratona são duas habilidades diferentes que seriam passivos se seus papéis fossem trocados. Não veja suas próprias fraquezas como inimigos, mas em vez disso, veja-os como membros diferentes de sua equipe para o melhoria e crescimento em sua vida. Trate-os como você trataria uma criança indisciplinada em vez de um inimigo. Cada vez vacilar, encoraje a temperança correta como faria encoraje uma criança que vacila. 3. Equilíbrio entre espírito, alma e corpo. Você não pode viver a vida em apenas uma dessas dimensões. Permita que cada uma dessas áreas em sua vida para expandir e crescer. Exercício físico, alma e atividades sociais não devem ser negligenciadas na busca de atividades espirituais. 4. Tenha um coração grato. Em tudo dá graças, sim, até para a fraqueza. Seja cheio de gratidão em sua vida. Seja cheio de gratidão a todos. Ação de graças e amor são combinações poderosas que trazem atratores fractais positivos ao nosso redor. Eu desafio você a ser uma pessoa grata e cheia de amor todos os dias para si mesmo e para todos ao seu redor, além de toda a natureza e criação, por um ano e ver se coisas boas começam a circular e acontecer ao seu redor. Nunca julgue ou condene outra pessoa porque em fazendo isso, você está condenando a si mesmo. Em vez disso, agradeça para todos, incluindo você mesmo. No seu pior cenário, dê graças que você pode encontrar o amor em seu coração por essa pessoa ou indivíduo ou aquela circunstância que lhe causou sofrimento. Nunca deixe nada mais fluir em seu coração, exceto bondade, amor e gratidão. Pessoas ou circunstâncias podem ser feias ao seu redor, mas nunca deixe que essa feiura se infiltre em seu próprio coração. Esta é uma chave importante. Se você não entender este ponto, por favor não vá mais longe. Medite até compreender completamente e absorver este ponto. No mundo espiritual, a luz mais brilhante vinda dos humanos são aqueles cujos corações estão cheios de gratidão e amor. De tal, a escuridão foge. Analise a hora e a ocasião em que a escuridão começou a invadir seu coração e sua vida começou a piorar. É quando você perdeu a capacidade de ser grato e amoroso. Por favor, recupere o que você perdeu e você será um vencedor. Manchas na igreja organizada. Indicador ordinal masculino. A igreja deve ser sem defeito ou mancha para a vinda de Jesus. Efésios 5:27. A seguir estão algumas das maiores falhas que precisam ser corrigidas na atual igreja moderna. A ênfase atual na riqueza física é material. O temporal agora se tornou uma prioridade na igreja organizada ao invés do eterno. Tanto que até os membros da igreja falam de não se interessar por atendimentos ou coisas espirituais se eles não veem nenhum benefício físico ou financeiro resultante de suas próprias vidas. A grande maioria dos sermões e livros são agora o cristianismo do bem-estar e o cristianismo do sucesso físico. Todas essas coisas passam. Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, porque onde estiver o vosso tesouro aí estará também o vosso coração. Mateus 6:19-21, 1 João 2:15. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a dois mestres. O foco vergonhoso em dinheiro, sucesso e riqueza é um declínio do cristianismo acontecendo diante de nossos próprios olhos que somos cegos demais para admitir ou ver. 2. A religiosidade sem amor. Líderes e membros da igreja são rápidos em condenar e julgar com justiça própria. Muito de sua atitude parece com os fariseus de antigamente e definitivamente não como Jesus. Jesus condenou a mulher no poço. Jesus condenou a mulher apanhada em adultério. Jesus condenou Zaqueu. Jesus deu a todos uma chance. Como pode um diz 3 golpes e você está fora quando Jesus diz para perdoar 7 vezes 7? O apóstolo Paulo não teria chance na igreja moderna, já que assassinou e matou muitas pessoas da igreja. Precisamos entender que só Deus vê o coração. Davi cometeu adultério e assassinato, mas ainda era um homem segundo o coração de Deus. Abrão mentiu colocou sua esposa em perigo, mas ele era o homem de Deus naquele momento. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas seu destino como líder da igreja nunca mudou porque, apesar de tudo em seu coração, ele ainda amava Jesus. Quem dentro da igreja organizada não pecou em palavra, pensamento ou ação? No entanto, como aqueles que receberam abundante misericórdia e são embaixadores do amor de Deus, mostramos tão pouca misericórdia e tão pouco amor incondicional. Nestes últimos dias, religiosidade sem amor levará ao caminho da autodestruição e da escuridão.
A verdadeira igreja pode acabar fora dos muros da igreja organizada se essa atitude continuar. 3. O desinteresse e a fome de espiritualidade. Abre os olhos e veja. Enquanto a igreja atual e seus ministros estão ocupados com as coisas deste mundo, os espiritualmente famintos e sem igreja estão procurando se afastar das coisas desta vida aos milhões e buscando uma existência mais contente e espiritual. Agora há ratos na igreja correndo na corrida dos ratos, enquanto agora há cordeiros fora da igreja procurando ser alimentados. Substituímos a vida de Deus pela nossa credos, o Cordeiro de Deus com nossos rituais e os mandamentos de Deus com nossas regras. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5:13-7. Em vez de sermos pobres de espírito, somos orgulhosos de espírito. Em vez de sermos mansos, somos astutos e sábios do mundo. Em vez de termos fome e sede de justiça espiritual, temos fome e sede de sucesso mundano. Em vez de sermos misericordiosos, somos mestres do julgamento e condenação. Não é de admirar que não herdemos o verdadeiro reino de Deus, nem herdemos a terra, nem receber o despertar da retidão espiritual, nem obter as misericórdias de Deus. Devemos chorar de vergonha pela fome espiritual fora da igreja que contrasta com o mundanismo físico na igreja. 4. A perseguição da igreja pela igreja. Teria razoavelmente esperado que o aviso de tribulação de Jesus fosse ocorrendo fora da igreja. Ele afirmou claramente que seria de fora da igreja, João 15:18-21. Imagine a dor e agonia de Cristo ao ver que a grande maioria da perseguição aos cristãos é de outros cristãos, líderes e leigos. Como nos tornamos um câncer e começamos a matar os nossos? Porque não podemos amar todo aquele que é nascido de Deus. 1 João 5:1. Se dizemos que amamos, então por que maldições e condenação às vezes em palavras e ações cruéis ainda fluindo daqueles que reivindicam o direito de serem árbitros de justiça na igreja? Esquecemos a história da Inquisição quando muitos inocentes morreram nas mãos dos justos religiosos. Durante a Inquisição, o clero e os leigos passavam o tempo inventando novos métodos de tortura. Em nossos tempos modernos, a nova tortura é exercer o direito de nunca perdoar e esquecer, o direito de ostracizar, desenterrar os pecados uns dos outros, lavar roupa suja em público e humilhar uns aos outros. Olhe para fora de sua igreja, em torno de suas ruas e shoppings. Você encontrará muitos cordeiros feridos e ovelhas desanimadas deitado com dores, chutado pela igreja, mas cuidado pelos samaritanos sem igreja. Quando a oração de Jesus em João 17 será cumprida? Quando a igreja será a igreja? Há uma nuvem escura e uma sombra tentando entrar na igreja nestes últimos dias. Não é enviado por Deus, mas o acúmulo acima de energia negativa na igreja vai trazer sua própria autodestruição, e esperançosamente purificação e limpeza. No entanto, em meio a tudo isso, existem aqueles que realmente andam no amor e no Espírito de Cristo, tanto na igreja quanto fora dela. Estes serão colocados nos braços da luz e do poder de Deus em todas as reviravoltas, experimentando a bondade da misericórdia e do favor de Deus a tempo e fora de tempo. A melhor notícia é que o mal vai desabafar e se autodestruir. A chave é permanecer na paciência, na paz e no amor de Deus. Você não precisa levantar um dedo para vencer o mal. Simplesmente continue andando ativamente no amor. O mal já foi vencido em Cristo. Você é mais do que um vencedor em Cristo se mantiver o amor de Deus forte em seu coração através de cada tribulação ou falha em sua vida. Romanos 8:37. Nenhuma pessoa má pode reinar para sempre. Nenhuma organização maligna pode durar para sempre. Está escrito no próprio tecido da criação que tudo que está em desarmonia se autodestruirá e se apagará da face deste planeta. Nunca deixe que a face e a respiração do mal roubem seu direito de escolher andar em amor, paz e gratidão. O sol do amor e da justiça remove toda mancha e cheiro de escuridão. Para aqueles que tentam lutar na carne com o mal, você é ordenado a não lutar com carne e sangue. Efésios 6:12. Ao descer ao nível carnal, o mal já venceu neste momento está sugando sua energia. Simplesmente escolha amar. Simplesmente escolha agradecer. Pois vocês estão assentados nos lugares celestiais em Cristo. É somente quando você realmente entende que está assentado nos lugares celestiais em Cristo, Efésios 3, que você pode ficar de pé e combater o bom combate da fé, Efésios 6.
As cores da mente. Precisamos aprender a arte da meditação é contemplação para aproveitar a energia do Espírito Santo. Como o Espírito tem que fluir através da alma antes de alcançar a dimensão física, nossas mentes precisam ser renovadas e ser um vaso adequado. Precisamos entender que a consciência mental não é apenas o aspecto pensante da mente. Existem outras partes da mente das quais podemos estar conscientes além de pensar. O Novo Testamento, grego, contém 7 palavras principais que foram traduzidas comumente nas versões em português. 1. Pensando nos, noema, 2. Conhecendo gnomo, 3. Vendo de anoia, 4. Desejo, intenção, proneu, pronema, enoia, 5. Sentindo, psushi. Todos eles se referem a diferentes sensações conscientes de nossa autoconsciência. O processo de meditação espiritual é aprender a silenciar todos os ruídos externos provenientes de nossos 5 sentidos e tornar-se consciente de nosso senso de 1. Pensamentos internos e processos mentais, nos 2. Sentido interno de percepção e recepção, gnomo, 3. Visão interna e imagens, de anoia, 4. Desejos internos que surgem dentro de nós, proneu, enoia, 5. Sentimentos internos que temos, psushi, na maioria das vezes, quando as pessoas não são treinadas para meditar, tudo o que elas percebem é seu pensamento interno e processo mental. A educação ocidental encorajou isso e, portanto, a palavra mente na filosofia anglo-saxônica apenas transmite processos mentais. Este músculo mental treinado demais de nossa mente é como ter apenas uma de nossas pernas exercitadas regularmente. Nunca seremos capazes de ter uma caminhando equilibrada com uma perna supermusculada e uma magra e ossuda. Todas as outras 5 partes internas ou cores da mente precisam ser treinadas e desenvolvidas. Parte da meditação é focar em sentir todas as outras partes internas ou cores de nossa mente. Encontre quietude e sinta quais são os desejos, emoções e imagens que fluem de dentro do seu ser. Se você não está espiritualmente desenvolvido, pode se deparar com suas próprias energias negativas, sentimentos, desejos ou emoções agitando seu interior. Está tudo bem e eles surgem para você reconhecê-los e lidar com cada um pouco a pouco. Essas energias negativas são produzidas por coisas dentro de você que estão transformando as energias que você está recebendo em energias negativas que são subcorrentes em sua vida diária. Se não forem tratados, continuarão a atrair todas as coisas erradas para a sua vida. Assim como você não consegue pentear o cabelo adequadamente e embelezar-se sem um espelho, você não consegue se embelezar internamente se se recusar a meditar. A meditação é como olhar para o espelho interno de si mesmo refletido nas 5 sensações de sua mente. Ao ouvir a música positiva, ou ruído negativo, produzido por seu próprio espírito e alma internos, desligando-se de todos os estímulos físicos externos, você pode se conhecer verdadeiramente e compreender as áreas de crescimento de sua vida que precisam ser tratado. Quando você reconhece todas as suas próprias áreas internas que precisam de ajuda ao sintonizar, você pode orar honestamente a Deus pedindo ajuda e é dessa maneira que você crescerá espiritualmente e será transformado. Isso ocorre tanto nesta vida quanto na próxima, o mundo espiritual. No mundo espiritual, muitos espíritos não conseguem progredir porque o que eles pensam que são não é o que realmente são. Recusando-se a admitir suas próprias desarmonias, eles impedem que espíritos superiores os ajudem. Este processo de meditação não é um processo instantâneo, mas um processo gradual de crescimento e mudança. Meditação e contemplação. Existem diferentes níveis de meditação e contemplação. Nível 1, nível Dhamma, que significa cessar ou ficar em silêncio. Medite em seu coração em sua cama e fique quieto. Hebraico Dhamma, Salmos 4:4. Este é o começo quando todo o ruído dos pensamentos da mente e os ruídos emocionais de nossas afeições foram silenciados e silenciados. Nível 2, nível Rapá, que significa deixar ir. Fique quieto. Hebraico Rapá, e saiba que eu sou Deus. Salmos 46:10. Este é o nível onde você começa a deixar ir. Está se movendo para o espírito consciência como no diagrama 6 do capítulo 3 deste livro. Passa-se da consciência da alma para a consciência do espírito. Nível 3, nível de Mamá, que significa calma, silêncio, e depois do terremoto um incêndio, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa. Hebraico, de Mamá, pequena, 1 Reis 19:12. É nesse nível que a pessoa começa a ouvir a voz mansa e delicada de Deus em seu próprio coração e espírito.
Nível 4, nível Kavá, que significa unido com o Senhor, mas aqueles que esperam, hebraico, Kavá, no Senhor, renovarão suas forças, subirão com asas como águias, Isaías 40:31. Mesma palavra hebraica usada em Gênesis 1:9, onde Deus fez com que a água se reunisse, hebraico Kavá, ou traduzida com mais precisão como amarrada. Nesta fase a união com o Senhor, João 15:5. O Senhor está habitando em nós e nós no Senhor. É uma tremenda sensação de estar em unidade com o Senhor Deus em nós e nós nele. Nível 5, nível de Shaká, o nível de amor sincero, expectante e ágape das coisas profundas de Deus. Pois desde o princípio do mundo os homens não ouviram nem perceberam com os ouvidos, nem com os olhos viram outro Deus além de ti, que age por aquele que espera, hebraico, Shaká, por ele, Isaías 64:4. Paulo repete esta escritura e falou de sua compreensão do que este versículo significa, substituindo a palavra esperar pela palavra amar, 1 Coríntios 2:9. Neste nível, começa-se a ver os mistérios de Deus e as coisas profundas de Deus. Coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração dos homens. A Trindade da divindade no cristianismo, você tem duas visões opostas sobre a Trindade. Deus é três pessoas em uma divindade e a outra é que Deus é uma pessoa em três porque três pessoas formam três deuses. A segunda é imprecisa porque três manifestações de uma pessoa reduzem a majestade de Deus. Enquanto tento explicar esta área com as limitações da linguagem humana, por favor, entenda que ainda seria limitadamente preciso devido à falta de palavras e vocabulário humano para descrevê-la. A melhor imagem da Trindade é como a imagem do Sol. Temos o Sol que pode representar o Deus Pai, a luz que representa Jesus Cristo e o calor, radiação, que representa o Espírito Santo. O Deus Pai representa a fonte da divindade, o Senhor Jesus Cristo representa a forma e a visibilidade da divindade e o Espírito Santo representa as emanações de energia da divindade. Assim, Deus é na verdade uma pessoa de Deus com três atributos de Deus, o Pai como atributo fonte de Deus fora do espaço, tempo é, dimensão, o Senhor Jesus Cristo como atributo de forma de Deus revelada a toda a criação, o Espírito Santo como atributo de emanação de energia de Deus em toda a criação. Lembrando que uma pessoa de Deus pode ser onipresente simultaneamente em várias formas emanando através de todo o espaço e tempo que para os humanos parecem multipessoas, mas na verdade é apenas uma pessoa de Deus, aquele que viu Jesus Cristo, viu o Pai, João 14:8, 9. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:8-10. Em uma comparação extremamente, muito grosseira, e potencialmente uma comparação altamente não muito precisa, pois é extremamente limitante a divindade, a única pessoa de Deus é comparável ao espírito, alma e corpo de um ser humano, feito à imagem de Deus, o Deus Pai sendo o ser espírito de Deus, o Espírito Santo sendo o ser alma de Deus e o Senhor Jesus Cristo sendo a forma corporal de Deus. Como eu disse, isso é extremamente grosseiro e com precisão apenas até menos de 1% ao falar de nosso grande Deus Todo-Poderoso, mas ajuda a obter alguma medida de compreensão para o limitado mente humana. Outra maneira de entender a pessoa da Trindade é a seguinte: essa descrição provavelmente é mais precisa até 30%. Imagine que fosse possível inventar uma máquina do tempo e uso a máquina do tempo para trazer o Peter Tan de 1997 para este ano de 2007, e também trazer o Peter de 2017 para o presente. De repente, diante de você estão três Peters, um Peter 1997, outro Peter 2007 e um terceiro Peter 2017. Nesse ponto, faço uma pergunta: existem três pessoas diferentes ou apenas a mesma pessoa Peter de três dimensões de tempo? Passado, presente e futuro? A última resposta estaria mais próximo da verdade. Agora imagine que existem três dimensões de Deus, por falta de uma palavra melhor, mas uma pessoa de Deus espalhada por essas três dimensões para se relacionar conosco: dimensão de Deus Pai, dimensão de Deus Verbo e dimensão de Deus Espírito, mas todas a mesma pessoa Deus. Não um Deus em três pessoas, mas um Deus em três dimensões divinas. É importante entender que Deus é um Deus e uma pessoa de Deus. Ele não é, como alguns acreditam, algum tipo de força ou energia invisível que permeia o universo. Aqueles que acreditam dessa maneira são impedidos de ver Deus. No mundo espiritual, o que você acredita, incluindo falsas crenças sobre Deus,
atrapalha seu progresso espiritual e sua capacidade de interagir com a verdade. Uma pessoa que não acredita que Deus tem uma forma, é obscurecida por seu próprio entendimento incorreto, mesmo no mundo espiritual, e para ele, o mundo espiritual parece consistir apenas de energias invisíveis sem contornos ou formas por causa de sua própria compreensão subdesenvolvida. Para ele, Deus permanece invisível. Temos uma situação semelhante em menor escala em encontros humanos com anjos. Às vezes, em visões, sonhos ou mesmo quando um espírito humano deixa o corpo físico e entra no mundo espiritual, os anjos parecem bolas bruxuleantes ou imagens de luz para o espírito humano. Isso é causado por seu próprio sentido espiritual de visão não estar desenvolvido. Se sua visão espiritual for desenvolvida adequadamente, ele verá que as luzes que está vendo são, na verdade, formas humanas, anjos vindo em seu auxílio. A glória de Deus na Bíblia. A glória de Deus é frequentemente vista como uma nuvem. Êxodo 40:34, 2 Crônicas 5:14. No mundo físico, as nuvens são apenas vapor de água que se condensa. Para condensar, as moléculas de água precisam de algumas partículas, por exemplo, sujeira, pólen, sal, etc., para formar nuvens. Num sentido alegórico, como estamos cercados por vapor de água invisível no ar, umidade, o tempo todo, a presença de Deus está sempre ao nosso redor o tempo todo. Assim como nosso corpo sente os níveis de umidade, nosso espírito sente a espessura da presença de Deus. E como as moléculas de água requerem partículas para formar nuvens, Deus requer que o elemento humano manifeste uma presença mais visível de sua glória. O espírito cairá sobre toda a carne. Atos 2:17. Uma vida dedicada, mente e coração dedicados, um corpo consagrado, todos esses são requisitos para a manifestação da glória de Deus a este mundo. O arco-íris na Bíblia é um símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Gênesis 9:13. Cientificamente, é a refração da luz física nas gotículas de água no ar que cria o arco-íris visível. Quando você usa uma mangueira para criar uma chuva de água no ar, pode criar um arco-íris em seu próprio jardim. No entanto, para que o arco-íris seja visível para você, você precisa estar em uma determinada posição inclinada para o sol para ver o arco-íris. No sentido espiritual, a capacidade de invocar o arco-íris da glória e da aliança de Deus em nossas vidas está sempre presente quando temos gotas suficientes de oração. E dependerá de onde estamos espiritualmente com Deus que determina se podemos perceber ou ver a aliança de Deus ativada em nossas vidas. Em todos os momentos de nossas vidas, sejam eles altos ou baixos, montanhas ou vales, secos ou refrescantes, como reflexo da luz do sol ao amanhecer ou ao entardecer no oceano, que sempre forma uma linha direta entre você e o sol, o específico de Deus e o amor pessoal por você está disponível o tempo todo. Reserve um tempo para meditar e olhar para os oceanos dentro do seu espírito, e você verá a luz espiritual que é especialmente direcionada a você pessoalmente. Poder de cura e milagres. Existem 3 maneiras pelas quais a cura flui do mundo espiritual, todas envolvendo o Espírito Santo, é claro. Uma é através do espírito humano. A segunda é por meio do trabalho de anjos e espíritos ministradores. E a terceira é por meio da obra direta de Deus em Cristo. Embora toda a cura emane de Deus e necessite do instrumento do espírito humano, em termos de classificação de trabalho espiritual existem 3 maneiras de fluir. Assim, todos os humanos com um espírito forte têm certa medida de poder de cura. Alguns indivíduos humanos desenvolveram seus espíritos mais do que outros e parecem possuir essa capacidade de cura. Provérbios 18:14, Romanos 1:9, 1 Coríntios 5:4, Tiago 2:26. A cura que flui da segunda categoria é mais forte e poderosa porque envolve tanto o espírito humano em ação quanto a presença espiritual de anjos e espíritos, ministradores que se especializam nessas obras. Êxodo 3:2, 14 e 19, 23 e 20. 23, 32, 34, 33:2, 2 Reis 1:3, 15, 6 e 17, Atos 5 e 19 a 20, 8 e 26. De tempos em tempos, a manifestação do Cristo curador vem sobre uma reunião, grupo ou comunidade e as curas mais poderosas acontecem. Atos 5 e 12 a 16. Da segunda categoria, os anjos e espíritos das esferas espirituais superiores são comissionados e enviados por Deus, para se unirem aos humanos cujos espíritos estão abertos a Deus. Aos olhos humanos,
Parece que os humanos físicos são capazes de manifestar grande autoridade e poder na cura, mas para aqueles cujo espiritual os olhos são abertos, o trabalho desses anjos e espíritos pode ser visto por trás dos vasos humanos. Existem raras ocasiões em que os humanos andaram tão próximos do próprio Deus de tal maneira que o próprio Senhor canalizou diretamente seu poder de cura através do vaso humano. Esses eventos de cura são extremamente poderosos e são observados de perto por todos no mundo espiritual, pois também tem impacto no mundo espiritual. O poder do Espírito Santo. Os anjos superiores no mundo espiritual são tão poderosos que um olhar deles pode causar um terremoto nos reinos espirituais, inferiores e facilmente na Terra. A maneira pela qual o mundo espiritual vê é diferente da visão física. A visão física é apenas a capacidade de receber luz física e processá-la em nossos cérebros. A visão espiritual é mais como uma forma de pensamento. Nossos pensamentos e imaginação são como outra forma de visão no plano espiritual. Reino, que combina visão, entendimento, pensamentos, amor verdade, que se liga ao Espírito da Verdade, o Espírito Santo. A luz espiritual do Senhor Jesus flui por todo o mundo espiritual, mas ainda mais por aqueles que são altamente desenvolvidos no mundo espiritual. Cada ser espiritual carrega esta luz que flui na direção do olhar. Por esta razão, aqueles que vivem na escuridão do reino espiritual estão sempre expostos por quem são na luz desses seres superiores. Quando a força de vontade é adicionada ao olhar dos seres espirituais superiores, um grande poder flui que sacode tudo diante dele como um terremoto. Em uma extensão muito pequena, esse poder está disponível para todos os seres espirituais que estão em união com a glória do Senhor. Para muitos nos corpos físicos, esse poder é liberado por meio de suas palavras faladas. Marcos 11, 22 a 24. A força da fé e do desejo é a força da vontade que está em união com Deus. Este poder do Espírito Santo pode ser desenvolvido no indivíduo na medida em que até mesmo a presença da pessoa trará milagres, sinais e maravilhas. Atos 5 e 15. Amar a Deus e amar ao próximo. Esses dois mandamentos são os que estabelecem nosso progresso espiritual e posições no mundo espiritual. O oposto disso é o amor por si mesmo e o amor pelo mundo. Muitas pessoas racionalizam em suas próprias mentes que amam a Deus e ao próximo, mas o teste está em seus centros de prazer. Existe um centro de prazer natural e um prazer espiritual centro. Quem ama a si mesmo e ao mundo desfruta e tem prazer nesta vida e nas coisas materiais deste mundo. Aqueles que realmente amam a Deus e ao próximo encontram os verdadeiros prazeres desta vida em passar tempo com Deus e servir e ajudar seus semelhantes. Suas maiores delícias estão no cumprimento destes dois mandamentos. Seu sentido espiritual de prazer é aberto e, ao fazê-lo, substitui os prazeres naturais que este mundo pode oferecer. Quando o centro de prazer espiritual é aberto, a capacidade de sentir todos os males e dores na sociedade também aumenta proporcionalmente. Muitos que são sensibilizados espiritualmente buscam isolamento e vivem afastados de todo o contato humano. Estes não progridem espiritualmente e muitos, ao entrarem no mundo espiritual quando saem de seus corpos físicos, encontram-se também isolados do resto da comunidade espiritual entre pessoas como eles, que não se dão bem com os outros. A chave é ser capaz de fazer algo sobre os erros e a dor que sentimos na sociedade humana por meio de atos de bondade, misericórdia e amor. Não se pode progredir espiritualmente meramente reivindicando um amor a Deus sem um amor ativo proporcional por a própria humanidade. Examine o que é que traz alegria à sua vida. Se for qualquer outra coisa, exceto a alegria de amar a Deus e a alegria de amar o próximo, o amor de si mesmo e o amor pelo mundo ainda estão presentes. Resumo do capítulo: existem muitos outros mistérios do mundo espiritual, como tempo, espaço e várias dimensões da perspectiva do reino espiritual. Como alguém se move por transformação e não por distância, como o tempo físico é apenas um pequeno subconjunto de mudanças de estágio visíveis do reino espiritual, e muitos outros, mas precisam ser contados em outra época e talvez em outro livro. Uma das limitações deste reino físico e nossa mente finita e seu uso de linguagem humana é que alguém pode perceber 10.000 coisas enquanto está no espírito na linguagem espiritual, mas quando se retorna a este reino natural, parece que se perdeu o conhecimento. Para alguns como um esquecimento, por causa da incapacidade de nosso finito mente para quantificá-lo em nossa linguagem humana. Leva tempo e meditação para encontrar lentamente as palavras certas para expressar as coisas do mundo espiritual. No tempo perfeito de Deus, quando este mundo se tornar mais espiritualizado ou melhor, mais em união com o amor de Deus, Deus permitirá mais compreensão das harmonias do mundo espiritual para o mundo físico.
Será e é a vontade suprema de Deus que este planeta físico esteja em perfeita harmonia com o reino espiritual. Por enquanto, aprenda a arte de estar em união com Deus através do amor de Cristo e viva todos os dias do reino espiritual. Romanos 8:29-30 Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Além disso, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou. Plano eterno de Deus desde o início da criação, Gênesis 1:1, sempre foi plano de Deus revelar-se a nós. Para Deus, a criação da dimensão do tempo e nós como sua criação fazia parte do processo de sua revelação. De nós como sua criação, avançamos no tempo, medido pelos movimentos na terra física e medido pelos eventos no mundo espiritual, e parece que o passado cria o futuro. Da perspectiva de Deus, é sempre o futuro, o plano final que ele traçou, que determina todos os eventos e molda poderosamente o propósito e a base de tudo do passado e do presente em direção ao futuro completo. É o futuro que afeta o passado e o presente. Isso inclui toda a intervenção na causa dos eventos, passados e presentes, onde o livre-arbítrio de sua criação tenta afastá-la do caminho predeterminado do plano futuro concluído de Deus. Por esta razão, desde o início da criação, Deus ordenou que o evento do Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, fosse a revelação central de seu amor por nós. Apocalipse 13:8. Eventos da fundação da criação fomos criados no Espírito Santo e escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Deus nos conhecia pelo nome nossos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Jeremias 1:5, Salmos 139:16, João 10:3, 14-15, 27-30, Apocalipse 17:8. Detalhes de nossos destinos individuais foram planejados e todas as obras foram concluídas no Espírito antes que o próprio tempo existisse. Salmos 139:16, Efésios 2:10, Hebreus 4:3. Todos nós fomos criados por meio de Deus, o Verbo, que mais tarde se revelou no planeta Terra na história humana como Cristo Jesus. João 1:1-3, Mateus 1:21-23, Filipenses 2:6-11. João 17:24. A palavra produziu a força espiritual da sabedoria que nos formou e toda a criação antes da fundação da terra. Jó 38:4, Provérbios 13:19, 8:12-31, 1 Coríntios 1:30, Colossenses 2:2-3, 9-10, 13-16. Todos nós seguimos um caminho de crescimento em Deus e em certo ponto de desenvolvimento, e para desenvolver a plenitude do livre-arbítrio e autoconsciência, há um requisito ao longo do caminho de crescimento em Deus para assumir corpos físicos com conhecimento limitado e lutar com todo o poder da livre escolha. Jeremias 1:5, Romanos 9:11, Gálatas 1:15, Deuteronômio 30:11-20, Romanos 10:8, 9. Existe um risco potencial, por causa do poder de livre escolha, de que alguém se afaste de Deus em vez de se aproximar de Deus, mas é um importante passo de crescimento a ser dado. Também precisamos observar que existem diferentes níveis de manifestações físicas e nem todos os mundos físicos criados por Deus têm formas de vida na mesma frequência que a manifestação física da Terra, que é a base de carbono mineral, água à base de oxigênio e a base de oxigênio. Existem muitas outras dimensões físicas que são invisíveis aos nossos olhos físicos nas quais outras formas de vida física podem ser baseadas. Existem miríades de outros mundos dentro de várias galáxias e universos que Deus criou. Hebreus 11:3. Em algum momento, eras atrás na Terra pré-adâmica, havia uma civilização inteira que existia antes de Gênesis 1:3 no planeta Terra. Alguns dos fósseis descobertos são do mundo pré-adâmico e não do mundo pós-adâmico. Havia harmonia entre os habitantes e os reinos celestiais e espirituais. Quando a harmonia, o físico e o espiritual interagem facilmente como Adão e Eva antes da queda, mas ocorreu uma rebelião envolvendo Lúcifer. Ezequiel 28:2-19, Isaías 14:12-21. Toda a Terra pré-adâmica e a porção da Via Láctea ao redor do nosso sistema solar foram lançadas na escuridão com cerca de 1/3 dos espíritos caindo e se afastando de Deus. Apocalipse 12:4. A Terra e seu espaço circundante tornaram-se vazios e escuros. Gênesis 1:2. Embora não tenham sido originalmente criados dessa forma. Gênesis 1:1. Isaías 45:18.
muitos lugares diferentes de escuridão espiritual e prisões para espíritos caídos surgiram. Embora geralmente conhecido como inferno na língua inglesa, a língua grega dá nomes diferentes a alguns desses diferentes lugares. Hades, Mateus 11:23, 16 e 18, 16 e 23, Atos 2:27, 31, Apocalipse 18, 6:8, 23 e 14, Seol em hebraico, Deuteronômio 32:22, Salmos 9:17, 139:8, Isaías 5:14, Ezequiel 31:16, Geena, Mateus 5:22, 23 e 33, Tiago 3:6, Tártaro, 2 Pedro 2:4, Brugmos lugar de ranger de dentes, Mateus 8:12, 13 e 42, 50, 22 e 13, 24 2.51.2030, Lucas 13 e 28, Exóteros escuridão exterior, Mateus 8 e 12, 22 e 13, 25 e 30, Anudros, lugar seco, Mateus 12 e 43, Lucas 11 e 24, Lago de fogo, Apocalipse 19 e 20, 20 e 10, 14, 15, 21 e 8. Quando Deus ordenou que a luz brilhasse em Gênesis 1:3, foi uma nova recriação quando ele começou a banir a escuridão da terra física. Quando Deus soprou no corpo físico que ele havia feito para Adão, o espírito de Adão entrou no corpo físico e Adão recebeu livre escolha e autoconsciência, alma, em um corpo físico. Gênesis 2:4. O tempo também estava maduro para a revelação de Cristo ser produzida na linhagem pós-adâmica. Gênesis 13:15, 1 Pedro 1:20, Hebreus 9:26, 1 Coríntios 15:45-49. Tentativas foram feitas pelos espíritos caídos do mundo pré-adâmico para corromper a raça adâmica, mas eles foram tratados e aprisionados em cadeias de escuridão. Gênesis 6:1-8, 2 Pedro 2:4, 5, Judas 6. Foi com a raça adâmica que Cristo procurou revelar a multiforme sabedoria do amor e misericórdia de Deus escondida desde os tempos passados. Romanos 11:11-36, Efésios 3:5-11, 1 Pedro 1:10-12, 20-21, Mateus 13:35, 25-34, João 17:24. Há um confronto final entre o remanescente dos espíritos caídos do mundo pré-adâmico e Cristo antes da conclusão final desta parte da galáxia em uma nova terra e um novo céu. Apocalipse 9:1-21, 12:7-17, 19:19-20, 21-3, 7-10, 14, 21-1. A revelação do Cordeiro de Deus mesmo antes da fundação de toda a criação. Deus sabia que os elementos de livre escolha e autoconsciência dados à sua criação resultariam no abuso e mau uso dos poderes, forças e energias que ele, originalmente deu em amor benevolente. Esses poderes, forças e energias deveriam ser usados em amor incondicional benéfico com puro altruísmo, mas o livre-arbítrio e o egoísmo podem transformar o mesmo bem em energias desarmoniosas que precisam de um caminho para reverter e restaurá-los em seu estado original de harmonia. Assim, ele também incluiu em seu plano quando criou o tempo e os espíritos. A revelação do Cordeiro de Deus morto antes da fundação da Terra. Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1:20, Efésios 1:3-5. Na cruz do Calvário, uma batalha cósmica se seguiu com consequências que sacudiram e vibraram para frente e para trás no tempo e nas dimensões, à medida que o Espírito da vida em Jesus tomou conta de toda a confluência de desarmonias fluindo de todos os tempos e dispensações e as restaurou de volta ao estado divino. Harmonia com Deus Todo-Poderoso. Aquilo que foi ordenado antes da fundação do mundo foi revelada para todas as criações de Deus como o Cordeiro de Deus cumpriu obedientemente o plano das eras. Apocalipse 5:1-14. Todo o poder da redenção de Cristo foi concentrado na cruz e seu impacto fluiu para trás no tempo, bem como para frente no tempo. Mateus 8:17, 1 Pedro 1:20-21, 2:24. O plano eterno de Deus não era apenas uma obra de purificação na redenção de Cristo, mas a transmissão da vida de Deus por meio da redenção de Cristo. João 3:5-6, 16, 6:48, 53, 10:10, 28, 11:25, 14:6. O sangue físico sempre foi igualado à vida. Gênesis 9:4-6, Levítico 17:11-14, Deuteronômio 12:23, Hebreus 9:11-28.
A chave para entender o poder do sangue não é apenas vê-lo como um agente de limpeza e branqueamento que nos deixa brancos como a neve. Isaías 1:18, Apocalipse 7:15, embora isso aconteça. Pelo contrário, é na realidade receber a vida de Jesus em nós. Romanos 5:9-10, 6:4-11, 8:2-11. Assim, um conhecimento intelectual da redenção de Cristo não nos muda, mas a infusão da vida de Jesus nos transforma. Tiago 2:19, 26, Romanos 8:15-17. No mundo espiritual, há uma grande diferença entre os espíritos que ainda estão aprendendo e progredindo nas várias escolas do reino espiritual, categoria Romanos 2, e aqueles que aprenderam a receber a vida de Jesus através da união com Ele. Aqueles que aprendem a se abrir para a luz, o amor e a vida de Jesus brilham muito mais do que aqueles que escolhem explorar as várias miríades de escolas no mundo espiritual e crescer em seus vários estágios de ensinamentos. Muitos desses espíritos nas várias escolas não percebem que, no final, eles descobririam que todo o seu grande aprendizado e entendimento estava realmente fluindo através de vários canais do próprio Jesus. Estes incluem muitos cristãos que não aprenderam a ter um relacionamento profundo e união com Jesus, mas que apenas encheram suas vidas com ensinamentos sobre Jesus, muitos dos quais estão cheios de seus próprios preconceitos e sua própria teologia sobre Deus. É o desejo de Jesus nos levar à posição de glória onde Ele está, na divindade do Pai. João 17:24. O mistério do mal parece para alguns que a predestinação não permite espaço para livre escolha, mas tais visões vêm do pensamento linear onde pensamos que existe apenas um plano A, em Deus, para nos oferecer a experiência do livre-arbítrio e da livre escolha que é verdadeira e real. Deus tem plano A, B, C a Z infinito para cada posição de escolha que temos. Quando colocamos nossos corações em união com Ele, sempre receberemos o ímpeto e orientação para fazer as escolhas que se movem em direção a Ele. Romanos 8:28. Por outro lado, quando nosso coração não está com Ele, mas em nós mesmos, o caminho nos afasta dele. Todo pecado, sofrimento, dor e imperfeição no mundo hoje são resultado de escolhas livres feitas por gerações anteriores a nós e pela geração atual continuando a fazer escolhas erradas, além de nossas próprias escolhas erradas. No entanto, as escolhas certas feitas por aqueles que estão em união com o coração de Deus têm um impacto positivo em aproximar o mundo da perfeita vontade de Deus. Os proponentes do mal, os espíritos dos tempos pré-adâmicos e a influência dos humanos que cedem ao mal podem existir temporariamente, pois fornecem uma realidade de escolhas opostas para os humanos que vivem na carne. Observe também que alguns tipos de crescimento espiritual vêm através da superação do sofrimento e do mal. Para que a fé cresça, deve haver a vivência de situações em que o conhecimento é limitado e a fé é necessária. Para que o amor cresça, é preciso que haja situações sem amor onde o amor incondicional seja exigido. Para que a coragem cresça, o ambiente deve estar repleto de adversidades e decepções que desafiem a força de caráter. Para que a verdade cresça, é preciso crescer enfrentando os desafios do erro e da falsidade. Para que a lealdade cresça, a pessoa deve enfrentar oportunidades de traição e deserção, mas optar por se manter firme. Para que a esperança cresça, as situações enfrentadas devem ser repletas de incertezas e inseguranças. O acima é apenas uma amostra, existem muitos outros tipos de qualidades espirituais que só podem ser desenvolvidas enfrentando seu oposto. No final, quando toda a criação de Deus amadureceu em sua plenitude e a existência do mal não é mais necessária no planeta Terra, até o Hades, a morte e o diabo são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10, 14. Paraíso das crianças vir a esta terra é uma grande mudança dimensional. Existe a necessidade de desenvolver a consciência espiritual de livre escolha, livre-arbítrio de maneiras que não foram desenvolvidas antes. Para fetos ou bebês ou crianças que têm curta existência terrena, há um processo de crescimento que ainda precisa ser completado espiritualmente antes da recuperação da consciência da pré-existência. Assim, fetos e bebês que morreram cedo na Terra precisam entrar no paraíso infantil para crescer e aprender, incluindo aprender sobre a obra de redenção de Cristo na Terra. A vantagem que terão no paraíso das crianças é que crescerão muito mais rápido do que na Terra e atingirão rapidamente a maturidade espiritual. Quando estiverem totalmente crescidos e amadurecidos, parte do conhecimento de sua pré-existência começará a vir para eles. A desvantagem de deixar a Terra cedo é que há algumas áreas de crescimento que eles perderão, mas serão compensadas em outros caminhos de crescimento no céu.
A falta de conhecimento da pré-existência também acontece com humanos adultos que morreram sem o conhecimento de Deus, especialmente aqueles que são atraídos para as trevas. Lá, sua sensação de ter existido antes é às vezes pervertida por espíritos das trevas dos reinos inferiores na doutrina errada da reencarnação. Para aqueles que crescem normalmente na Terra e que buscam a Deus, às vezes o conhecimento de que eles existiram em algum lugar antes vem à sua consciência mesmo enquanto estão na Terra, mas sem a Bíblia e a revelação, eles não entendem de onde vem esse sentido. Algumas pessoas têm uma vaga sensação de que vieram de algum lugar além da Terra, e de alguma forma eles realmente não pertencem a este mundo, especialmente quando eram crianças. Pois Jesus Cristo, quando ele veio pela primeira vez à Terra e se manifestou como ser humano, também teve que atingir uma certa idade de maturidade espiritual antes de começar a adquirir conhecimento de quem ele era e sua posição na divindade. Ele teve que aprender a linguagem humana da maneira normal e por meio das Escrituras e da revelação direta de Deus começou a compreender quem ele era e a criança crescia e se fortalecia em espírito, cheia de sabedoria. Lucas 2:40. E Jesus crescido em sabedoria e estatura. Lucas 2:52. Da mesma forma, todos nós que vivemos até a idade adulta na Terra precisamos descobrir o plano de Deus em nossas vidas específicas e crescer em sabedoria e conhecimento. É uma exigência divina que todos os que vêm à Terra experimentem novamente o processo de crescimento até que amadureçamos espiritualmente, entendendo a relação entre mente e corpo. Muitas pessoas pensam que sua consciência está no cérebro, que faz parte do corpo físico. Pelo menos é isso que a ciência foi capaz de medir fisicamente. A verdade é que nossa consciência real está em nossa mente, que faz parte da alma e é invisível para a dimensão física. O cérebro serve apenas como um canal para a mente e também é um canal para o corpo físico através dos nervos. Parece que as memórias são armazenadas no cérebro apenas porque diferentes partes do cérebro se relacionam com diferentes áreas de memória da mente. Como ilustração, tomemos a relação entre o cérebro, o sistema nervoso e o corpo. Quando há estimulação elétrica feita em diferentes partes do cérebro, ela estimula, por sua vez, diferentes partes do corpo físico. Também na reflexologia, massagens são feitas em diferentes partes dos pés, a fim de estimular as vias nervosas para diferentes partes e órgãos do corpo físico. Assim como existe uma inter-relação do cérebro, do sistema nervoso e do corpo físico, existe uma inter-relação da mente diretamente com o cérebro e também diretamente com o corpo físico. Quando uma pessoa completa esta vida física e deixa o corpo físico, todas as experiências de sua vida são retidas porque a mente ainda está presente com ela, embora o cérebro esteja morto e deixado para trás com o corpo físico. Tudo está vibrando e em movimento no mundo físico. Os átomos têm partículas subatômicas se movendo, dentro e tem elétrons orbitando seu núcleo. Toda a matéria tem seu próprio timbre de som e vibração, bem como frequência de luz e também ressonância magnética. Cada célula do nosso corpo tem sua própria frequência e cada órgão do nosso corpo tem sua própria frequência. No geral, cada um de nós tem uma frequência diferente e única. Somos saudáveis quando nosso espírito vibra harmoniosamente na frequência certa com nossa alma e corpo, ambos também vibrando em sincronia. Doenças, sejam físicas, mentais, emocionais ou espirituais, são causadas pela desarmonia geral da frequência. Uma vez que todas as substâncias carregam sua frequência única, às vezes a cura física é alcançada por meio de medicamentos ou tratamentos naturais, porque o medicamento ou as substâncias naturais ajudam a alterar e corrigir a frequência de equilíbrio geral do nosso ser. Quando a cura é alcançada através da oração ou cura espiritual, a frequência é corrigida e harmonizada do ponto de vista espiritual. Portanto, não há conflito entre a cura espiritual e os meios físicos de cura, pois ambos alcançam o mesmo resultado final. Às vezes é mais fácil para as pessoas alterar fisicamente sua frequência por meios materiais, pois nem todos os humanos são sensíveis o suficiente para permitir a alteração de suas frequências por meios espirituais. O contato com o mundo espiritual é feito quando nossa mente está na frequência certa com os anjos se comunicando conosco, ou na frequência certa com Deus para Deus falar conosco. A espiritualização da mente é, portanto, uma das coisas mais importantes a fazer nesta vida. Romanos 8:5-6. Existe também o conceito de estarmos sentados juntos em lugares celestiais enquanto ainda estamos em nossos corpos físicos. Efésios 2:6, Colossenses 3:1-4. Para entender isso,
Se você tocar o dedinho do pé agora, sentirá a sensação de toque, consciência, no dedinho do pé. Seu dedinho sente sua mão tocando-o. Agora, isso não significa que seu cérebro está agora em seu dedo do pé. Na verdade, seu cérebro está separado de seu dedo por uma distância física de vários pés, mas significa apenas que seu dedinho está consciente de sua mão quando você o toca. Nosso relacionamento com Cristo sentado nos lugares celestiais é como a cabeça é para nós, o dedinho do pé. Sentimos consciência em nossos corpos físicos e cérebro, mas isso não significa que não estamos com Cristo no Espírito. Quando estamos em união com Cristo, estamos com Ele nos lugares celestiais, mas sentimos a consciência como se estivéssemos aqui na Terra porque nossos corpos físicos estão em contato constante com esta Terra como o dedinho do pé tocado pela mão. Existem diferentes níveis de consciência e quando oramos, lemos a palavra de Deus, adoramos ou meditamos, nossa consciência se eleva para onde está espiritualmente, em Cristo. Precisamos nos desenvolver espiritualmente até que nossa consciência constante esteja sempre com Cristo nos lugares celestiais. O futuro muda o passado. Vemos as coisas de maneira errada, homem natural, quando continuamos pensando que é o passado e o presente que mudam o futuro. Isso parece ser assim do ponto de vista natural. Mas se você olhar com muito cuidado examiná-lo, é o futuro concebido na mente que traz o desejo de mudar o presente usando todas as ferramentas disponíveis. Um arquiteto concebe um projeto para um edifício. Depois de concluir todo o desenho e planta, o empreiteiro usa o projeto e constrói o edifício físico. Ora, se reconhecermos que aquilo que o arquiteto concebeu é uma visão ou percepção daquilo que ele vê pode ser o futuro do terreno ou da antiga construção, então o futuro criou alterações no presente. Da perspectiva do mundo espiritual, cada ideia ou pensamento que já veio a todos os humanos surge primeiro no reino espiritual dos pensamentos. Este reino de pensamentos é fortemente manipulado e ativado por espíritos do mundo espiritual na luta entre a luz e as trevas sobre o planeta Terra. A partir desse conjunto de direção geral e confluência de pensamentos, os espíritos maduros podem prever o resultado futuro antes mesmo de acontecerem no plano físico. À medida que os humanos na Terra captam esses pensamentos, eles se tornam os instrumentos para realizar no plano físico aquilo que é concebido no reino espiritual. Toda a batalha espiritual está, portanto, sempre no reino do pensamento. 2 Coríntios 10, 4-6. Agora, como Deus mantém o controle e a supervisão de toda a sua criação para garantir que seus planos e propósitos sejam finalmente cumpridos, Deus libera seu fluxo de pensamentos e sabedoria sobre este reino de pensamentos, tanto diretamente quanto por meio de seus anjos. Ele libera apenas o suficiente para que não domine o livre-arbítrio de sua criação, mas mantém o equilíbrio de forças sob controle para que a direção geral seja sempre em direção ao seu plano eterno. Estas são as revelações de suas obras que ele preparou de antemão e terminou antes da fundação do mundo. Efésios 2:10, Hebreus 4:3. Homens e mulheres, que estão na terra e cujas vidas e naturezas são sensíveis e predispostas a vários tipos de pensamentos, captam esses pensamentos em suas mentes e, quando finalmente os compreendem a tempo, começam a agir sobre eles, trazendo-os assim a passar. Na visão e na concepção, esses pensamentos são vistos como concluídos, obras acabadas, mas no que diz respeito ao mundo físico ainda é algo no futuro. A recepção daqueles pensamentos que vêm de Deus resulta em obras vivas e a recepção daqueles que vêm das trevas resulta em obras mortas. Hebreus 4:10-12, 9:14. Palavras e pensamentos de Deus produzem uma união com Ele que resulta em uma vida frutífera. João 6:63, 15:1-8. Palavras e pensamentos das trevas causam escravidões, fortalezas, ofensas e pecado. Efésios 2:1-3, 2 Coríntios 10:4. A semente do futuro dentro de nós é a única força que nos move para frente. Precisamos apenas garantir que é a semente de Deus para garantir o sucesso. 1 João 3:9, 5:4. O motor do todo raça humana é a esperança e fé. Onde morre a esperança e a fé, tudo morre e retrocede. É o futuro, recebido em nós, que muda o passado e o presente. Harmonia completa e união com Deus o eterno chamado e propósito de Deus ao criar todos nós é que, à medida que desenvolvemos nossa singularidade e autoconsciência ao máximo em todas as esferas do mundo espiritual, também crescemos em direção a uma união mais completa com Ele por meio de Cristo Jesus.
Essa harmonia é alcançada por Ele estar completamente em nós e nós estarmos completamente nele, sua plenitude de vida em nós e nossa plenitude de vida nele. É o desejo supremo de Jesus levar-nos ao lugar onde Ele está na divindade do Pai, para que possamos contemplar a plenitude da glória de Deus. João 17, 21-24. Existem graus de união com Deus. Na revelação de Deus em toda a Bíblia, é sempre a revelação do desejo de Deus de habitar seu povo. No Antigo Testamento, foi por meio do tabernáculo e do templo no meio deles, e no Novo Testamento, nos tornamos seus templos vivos. Êxodo 25, 22, 40, 35, 2 Crônicas 5 e 14, 1 Coríntios 6 e 19, 1 Pedro 2, 5. Não estamos mais limitados a adorá-lo por lugar ou tempo, mas somos livres